Estamos prosseguindo hoje a nossa série de programas, 4 programas, que fazem uma síntese de mais de 800 minutos de conteúdo que produzimos e exibimos no ano de 2012. Hoje, vamos rever os programas que falaram de alguns aspectos da nova economia, que está surgindo a partir dos desafios civilizatórios que a sustentabilidade nos impõe. Debatemos com alguns dos mais importantes economistas e estudiosos da sustentabilidade temas como o que a desigualdade social tem a ver com o meio ambiente, a insustentabilidade do trabalho moderno e as novas maneiras de medir o desenvolvimento e o bem-estar. No primeiro desses programas, conversamos com o professor Ricardo Abramovay, da Faculdade de Economia e Administração da USP, e Aron Belinki, coordenador do Instituto Vitae Civilis. Qual é a relação entre desigualdade social e sustentabilidade, na sua opinião? Bira, se você me fizesse essa pergunta 40 anos atrás, a resposta seria: a relação é muito longínqua. Por quê? Porque num mundo de 3, 4 bilhões de habitantes, onde os recursos necessários para a sobrevivência das pessoas parecem infinitos, não faz mal que haja desigualdades, porque mesmo que essas desigualdades sejam extremas, desde que quem está na base da pirâmide esteja conseguindo viver um pouco melhor, se quem está no topo da pirâmide está consumindo muito, isso não tem problema. Justamente é esse raciocínio que não pode mais ser feito. Hoje, num mundo de 7 bilhões de habitantes caminhando para 10 bilhões, nós só vamos conseguir continuar no sucesso recente da luta contra a pobreza, ou seja, a emergência dessa nova classe média, não só no Brasil, mas no mundo todo, se houver limites naquilo que as pessoas que ocupam o topo da pirâmide consomem e absorvem dos recursos do planeta. E isso é muito concreto em termos de emissões de gases de efeito estufa e em termos de consumo de materiais. Aron, nós estamos já consumindo no planeta mais do que o planeta pode dar, talvez mais do que um planeta e meio possa dar. Como é que você vê a desigualdade nesse processo? Como equacionar a desigualdade num processo onde já consumimos mais do que o planeta pode dar? Eu acho que tem uma grande questão na raiz dessa discussão toda, que é a questão das aspirações. E a gente hoje tem as aspirações feitas em cima de uma igualdade que é mentirosa. Igualdade no sentido de que a gente equaliza, ou a sociedade equaliza, acesso ou a propriedade de bens e serviços de riqueza ao bem-estar e à felicidade. A nossa sociedade ela se comporta como se bem-estar e felicidade fossem a mesma coisa que ter muito e juntar muito, quando na verdade elas não necessariamente dependem de ter e juntar individualmente, elas dependem de prover condições adequadas de vida, de dignidade, de bem-estar, de felicidade para a população como um todo. Então assim, o negócio de todo mundo é ser feliz e viver bem, e não o negócio de todo mundo é acumular um absurdo de bens. Essa reparametrização para uma economia, para uma sociedade que ela está voltada ao bem-estar e não voltada à acumulação e à transação financeira, é que é o nosso grande paradigma. Isso, obviamente, quando a gente fala em consumismo, sociedade de mercado, sistema capitalista, é um desafio gigantesco. Eu não estou dizendo que é acabar o capitalismo, não é só mudar a etiqueta. Na verdade, é o que as pessoas querem. Não adianta nada a gente mudar o nome se a gente continuar dizendo, sim, agora daremos um Lada para cada um. Desculpa, também não vai funcionar, tá certo? Muito menos. Embora as tecnologias sejam muito importantes e nós precisamos de mais sistemas tecnológicos voltados, mais sistemas de inovação verdadeiramente voltados para a sustentabilidade, isso não basta se nós não formos, como civilização, capazes de alterar a quantidade de bens que nós absorvemos. Produzir para quê? Uma coisa é produzir para fazer com que a máquina econômica gire na expectativa de que isso produza bem-estar, outra coisa é produzir
bens e serviços que vão de fato propiciar melhoria nas condições de vida das pessoas. A tecnologia tem que ser vista como uma forma de potencializar, mas ela não resolve sozinha as questões. Então ela tem que estar acompanhada, e aí acho que é um grande desafio nosso, as políticas públicas, a maneira de precificação, a atribuição de valor aos bens naturais e bens sociais, que precisa de alguma maneira refletir essa realidade. Durante a Rio+20, a Rede Internacional de Organizações Oxfam, sediada na Inglaterra, lançou um estudo intitulado Um Espaço Justo e Seguro para a Humanidade, no qual usa a imagem de uma rosquinha para ilustrar os dois limites entre os quais a humanidade inteira precisa se encaixar. Acima do nível de consumo em que todos tenham acesso aos recursos para garantir os seus direitos humanos, comida, água, moradia decente, educação e etc. E abaixo do limite da capacidade do planeta de produzir e nos prover de recursos naturais, a chamada biocapacidade da Terra. Quer dizer que a economia opera e toda a conta, né, toda essa modelagem maravilhosa que os economistas fazem, ela opera num pressuposto de que é a inexistência de limites. Ou seja, você pode crescer continuamente, você pode aumentar um lado da equação, como se o outro lado também pudesse aumentar. Né? E essa insanidade, né, que é uma coisa insana, ela fazia sentido até uns 40 anos atrás, ou menos, como o Ricardo falou, quando nós éramos cowboys. Né? Para mim, eu nasci cowboy e hoje sou astronauta. Quer dizer, quando eu nasci, o mundo tinha 3 bilhões de habitantes, eu podia me esparramar, né? O cowboy é aquele cara que vai embora. Conquistar. E o astronauta não, o astronauta cuida da sua cápsulazinha, da sua navezinha. Então, essa imagem, eu acho que ela ajuda a gente a entender a rapidez da mudança, né? E a dramaticidade da mudança. E o que a gente está procurando trazer aqui é essa noção da economia, porque o que é interessante, ao colocar um teto ambiental e um piso social, a economia, ela implicitamente cai no seu próprio lugar, no seu devido lugar. Porque a economia hoje ela existe solta, né? E ela é uma coisa poderosa e solta, é um perigo, portanto. Quer dizer, ela estando devidamente enquadrada, ou seja, faça o seu serviço de mobilizar recursos, potencializar a produtividade, realocar e redistribuir, mas entendendo que existem limites. Você não pode deixar ninguém abaixo de um tanto e nem estourar um certo tanto. A economia pode ajudar muito mais do que ela tem ajudado. É isso que a gente precisa fazer. Se nós não formos capazes de reduzir a desigualdade, as desigualdades, nós não vamos conseguir promover a emancipação social que o gráfico supõe e, ao mesmo tempo, nos mantermos nos limites. O que significa que quem está pressionando os limites de um lado são essas categorias emergentes, mas, de outro lado, e fundamentalmente, quem está pressionando os limites são os que se encontram no alto da pirâmide, e se nós não formos capazes de mexer nisso, as contas não vão fechar. Existe muita gente que pode até discordar sobre a condenação ou não do tamanho das desigualdades, o que é razoável de desigualdade, que é a discussão ética, a discussão filosófica sobre o que é admissível ou não é admissível em termos de desigualdades, de recompensa pelo esforço, de recompensa pelo mérito e por aí vai. Agora, tem o outro lado, que é esse que o Ricardo estava levantando, que a riqueza extrema se torna uma coisa inviável socialmente. Ela não só é eticamente discutível, como vem sendo há muito tempo, mas hoje ela se coloca como uma coisa socialmente inviável e problemática, porque ela acaba gerando um parâmetro que ele não cabe dentro do planeta, e com isso acho que ganha uma outra dimensão na sociedade. Então a discussão talvez da riqueza extrema hoje, ela esteja muito mais madura para ser absorvida pela sociedade em função dessa questão pragmática que de uma certa maneira afeta todo mundo, do que só pela questão filosófica ou ética que a gente tinha. E aí acho que tem uma diferença fundamental entre o que é a luta, vamos chamar assim, hoje, e o que era a luta há 40 anos atrás. O que nos obriga a repensar o próprio sentido da vida econômica nas sociedades contemporâneas. Como é que você vê as saídas para esse problema? Em primeiro lugar, nós temos que transitar do regime de preços mentirosos nos quais nós
no qual nós nos encontramos agora, para um regime de preços cada vez mais próximos à realidade. Eu vejo dois caminhos fundamentais pelos quais essa transição vai passar. O primeiro caminho pode parecer cândido, ingênuo, excessivamente otimista, mas eu acho que tem uma brecha aí muito interessante, que é uma tomada de consciência de alguns segmentos empresariais sob forte pressão da sociedade civil de que, do jeito que as coisas estão, não vai dar para ficar. É justamente o fortalecimento da cooperação social por meio dos dispositivos oferecidos pela sociedade da informação em rede. Um smartphone, hoje, tem uma capacidade computacional superior à do programa Apollo de 1969. Isso está nas mãos das pessoas e funciona em rede. É um poder de planejar para que a gente quer os recursos dos quais a gente dispõe, do qual a humanidade nunca teve esse poder. Vamos fazer um intervalo e na volta continuaremos nossa síntese sobre a nova economia, discutindo qual o novo paradigma do trabalho moderno. Fique agora com as manchetes do dia no Band News. Estamos de volta com o programa Capital Natural, que hoje está fazendo uma síntese sobre aspectos da nova economia que está surgindo com a sustentabilidade. Muitos dizem que os paradigmas do trabalho moderno, tal como foram aplicados no século XX, são insustentáveis de todos os pontos de vista e devem mudar radicalmente para propiciar efetivo bem-estar para a sociedade. Conversamos sobre esse assunto com o economista Ladislau Dobor, professor da PUC São Paulo e autor do livro Democracia Econômica, e Eduardo Gianetti da Fonseca, economista, filósofo e professor do INSPER. Uma pergunta sobre Lord Keynes, um grande economista do século passado. Ele dizia que, no futuro, era preciso trabalhar apenas 15 horas para termos todos os objetos e suprir todas as necessidades materiais que nós queríamos. Esse futuro não apareceu assim. Por quê? O Keynes acertou quando ele previu o aumento da produtividade no século XX. Mas ele errou em relação à mudança de valores. Ele achava que o problema econômico ia ficar em segundo plano e as pessoas iam poder viver outros valores e não sacrificar toda a sua existência em prol da renda, em prol do avanço, da acumulação de capital. Ele achava que o problema econômico já poderia ser colocado de maneira muito secundária e a economia deixaria de tiranizar as atenções das pessoas. Na realidade, se trata de democratizar o esforço e o produto, né? Então, na racionalidade de uma organização social e econômica que tivesse pé e cabeça, a gente poderia sobreviver bem trabalhando 15 horas. Nós estamos assistindo um deslocamento de onde estão os empregos, né? Por exemplo, onde crescem os empregos e onde há grande emprego, hoje nos Estados Unidos é no setor da saúde, que representa 17% do PIB. A totalidade dos empregos industriais nos Estados Unidos não alcança 10%. O interessante é que você pode automatizar a produção de Nikes, a produção de bonecas, você não vai automatizar a produção de saúde, a produção de educação, de cultura, coisa do gênero. Na realidade, com essa elevação da densidade de conhecimento do conjunto das nossas atividades e a evolução para setores que são as chamadas políticas sociais, a tendência é uma redução relativa, né, da pressão sobre o meio ambiente e uma tendência para formas de organização social, em particular descentralizadas, participativas, que isso permite, né? Não garante, mas permite. Eduardo, o Marx dizia, no Paraíso Marxista, que durante o socialismo existia uma fase em que você era recompensado de acordo com o seu trabalho, adiante de acordo com as suas necessidades. Mas essa expressão necessidade,
ela é muito elástica, não? O que significa realmente as necessidades? São infinitas, né? O ser humano ele está sempre aspirando a alguma coisa que lhe escapa. Eu acho que isso é parte da condição e da natureza humana. Eu acho que o Marx tinha uma preocupação muito relevante com a ideia do trabalho alienado. Eu acho muito simpática essa ideia do trabalho alienado. O jovem Marx dizia, eu acho muito boa essa colocação, o trabalhador assalariado só se sente ele mesmo quando ele não está trabalhando. Quando ele está trabalhando, ele não se sente ele mesmo. Ou seja, ao entrar no universo do trabalho, a pessoa deixa de ser quem é, vende a sua força de trabalho, aliena a sua força de trabalho a terceiros, que vão fazer dela o que bem entendem dentro da lei trabalhista, e a pessoa volta a ser quem é ao sair do trabalho. Exatamente. Agora, o lamentável dessa história é que se você não mostra quem você é, no que você faz, a alternativa que resta é você mostrar o que você é no que você tem, pelo que você tem, pelo que você possui. Você não pode mostrar seus valores no trabalho, você vai mostrar no shopping center e vai comprar a Barbie. Eduardo, uma grande reivindicação internacional é a redução da jornada de trabalho. Você acha que essa reivindicação tem sentido econômico? Tem, lógico que tem. É uma aspiração natural do homem viver melhor. E uma das coisas que as pessoas preferem é ter mais tempo livre em relação a tempo de trabalho. Mas eu acho que a gente precisava discutir uma coisa muito mais profunda, Gabeira. No fundo, o que é trabalho? Uma das principais atividades da vida humana, que é cuidar dos filhos, educar os filhos, acompanhar os filhos, não é considerado trabalho. Alguma coisa profundamente errada nessa não reconhecimento de algo tão essencial para todos nós, como sendo relevante socialmente. Você passar uma tarde na fila de um banco ou preenchendo um formulário de imposto de renda é considerado trabalho. Exato. Fernando Pessoa ganhava a vida fazendo tradução de cartas comerciais. Esse era o trabalho dele, supostamente. Tudo que ele fez da sua produção poética absolutamente espantosa não era trabalho. Exato. Ele fez no tempo livre dele. O que é o trabalho do Fernando Pessoa? É traduzir cartas comerciais ou é escrever a obra imortal que ele deixou? A redução do tempo do trabalho, da jornada, é uma coisa absolutamente necessária. Senão você fica uma minoria extremamente produtiva que morre por excesso de trabalho, né? E grande parte da humanidade desesperada porque não tem acesso a um trabalho produtivo que lhes permita sobreviver, né? Quer dizer, esse desequilíbrio social que eu acho que está no centro do processo. Como nós estamos saindo da economia século XX, economia dos bens materiais, para a economia do conhecimento, atividades densas em conhecimento, isso vale até para pequeno agricultor que hoje está precisando de inseminação artificial, está precisando de análise de solos, coisas assim. Todas as áreas estão se tornando densas em conhecimento. Então, isso está liberando, de certa maneira, as pessoas para uma certa variedade, né? Agora, essa variedade implica criatividade e a criatividade exige repensar a estrutura do tempo, a estrutura do nosso cotidiano, né? Como os franceses estudam. A estrutura do uso do nosso tempo, o respeito dos nossos corpos, o respeito dos nossos ciclos naturais internos, tudo isso é vital. E nós temos todas as possibilidades tecnológicas hoje para começar a organizar o nosso cotidiano de maneira razoável. Pega os negócios do Sarkozy, né? Vamos trabalhar mais para ganhar mais, né? Se a gente está na pré-história, não entendeu o que está acontecendo. Houve uma redução da categoria trabalho à atividade que gera renda monetária, né? Isso é um equívoco. Eu acho que as pessoas percebem que tem alguma coisa profundamente errada com o modo de vida que nós levamos. Tanto do ponto de vista ecológico, ambiental, que é sério, quanto do ponto de vista existencial, de realização. As pessoas não estão gostando da vida como ela está. Mas nós estamos com muita dificuldade de encontrar os valores que podem substituir os atuais dominantes. Principalmente esse valor central do econômico, né? As pessoas hoje acompanham a Bolsa de Valores em 4 continentes e não sabem quem são seus vizinhos. Tem alguma coisa errada nisso. Agora, não conseguimos escapar disso. Parece um daqueles pesadelos em que as coisas acontecem na sua vida sem que você tome controle da sua própria existência. Como se nós fôssemos arrastados para um mundo que não é o que nós desejamos e que não reflete o que nós gostaríamos que fosse. Vamos para o nosso último intervalo. Na volta, uma discussão sobre os indicadores do desenvolvimento. Será que colocar um preço em tudo é a melhor forma de dar valor às coisas realmente importantes? Fique agora com as manchetes do dia no Band News.
Estamos de volta com o Capital Natural, que hoje apresenta uma síntese dos principais debates que realizamos em 2012 sobre os aspectos da nova economia, que está surgindo com a difusão do conceito de desenvolvimento sustentável. No terceiro programa que selecionamos, falamos de indicadores de desenvolvimento e da superação do conceito de PIB, o Produto Interno Bruto, como medida de desenvolvimento de um país. Para o debate, convidamos o economista Sérgio Besserman Viana e o jurista e consultor Giovanni Barontini. Veja os principais trechos do debate. Sérgio, tem uma famosa frase do Bob Kennedy que ele diz que o PIB mede tudo, exceto aquilo que vale a pena. Como você explica essa importância do PIB? Quais são as suas limitações e por que ele se tornou, assim, um indicador supremo da economia? Porque a história, principalmente a história depois da Segunda Guerra Mundial, mas desde antes, acabou sendo uma história focada no objetivo de fazer dinheiro e mais dinheiro, e esquecendo toda a complexidade social e da vida humana. Então, o indicador que retrata esse caminho estreito, que só foca na acumulação, é o PIB. Embora até para isso ele tenha defeitos, mas ele é isso. Como a vida era isso, ele passou a ser o indicador desta vida. Vou citar David Bowman, um físico, que nos mostrou uma coisa muito interessante, que o verbo medir, ele tem, do ponto de vista da etimologia, a mesma raiz de uma palavra em sânscrito que é maya, ou seja, ilusão, poderíamos traduzir muito superficialmente. Ou seja, que medir é sempre uma ilusão, né? Por que uma ilusão? Porque, na verdade, nós temos uma realidade humana una e indissolúvel, que a gente divide em pequenos fragmentos e pretendemos medir cada um desses fragmentos, quando, na verdade, na nossa experiência humana existem dimensões, por exemplo, sentimentais, espirituais, psicológicas, que não são suscetíveis de serem medidas. Não podem ser mensuradas, não podem ser precificadas, não podem ser medidas dessa forma. Para usar um pouco a teoria integral do Ken Wilber, ou seja, os indicadores não conseguem detectar e medir realidades subjetivas, internas e externas ou coletivas, mas têm um domínio, o domínio das relações interobjetivas. Então, para exemplificar, acho que nunca nós conseguiremos, por exemplo, encontrar um indicador que possa medir a intensidade da dor de uma mãe que perdeu o filho, ou de um coração apaixonado que está batendo. De fato, o PIB me parece que é um indicador que mede exclusivamente o volume das atividades econômicas e não se preocupa se as atividades são boas ou são nocivas, para a sociedade, para o meio ambiente, etc. É como se o PIB medisse a velocidade de uma máquina sem medir para onde vai essa máquina, com que custos e quem vai ter que pagar esses custos, né? São as assim chamadas externalidades. Eu acho que o desenvolvimento sustentável ele é um caminho de retorno à unidade. E, portanto, o desenvolvimento sustentável necessita dessa liderança muito cautelosa de líderes que tenham essa capacidade de transitar constantemente entre uma percepção dual e as coisas que precisamos fazer no mundo concreto e uma conexão não dual com aquilo que realmente somos e o lugar para o qual realmente vamos. O Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, surgiu para equilibrar um pouco essa situação. Mas a que distância estamos ainda de uma avaliação mais condizente com a realidade, mais próxima da realidade? O IDH foi um primeiro momento em que a história começava a cobrar um pouco de atenção ao que acabamos de conversar, e ele tem como principal mérito ser simples, ele não tem a pretensão de pegar essa complexidade toda. De lá para cá surgiram muitas outras iniciativas, todas tentando pegar algumas das externalidades ou dar mais valor a elas. E o IDH funcionou por causa disso, porque ele dá para comparar, mas agora a demanda é muito maior. E a demanda não é exatamente sobre indicadores. Eu tenho uma historinha zen budista
de um discípulo que está andando ao lado do mestre, e aí, de repente, a lua está bonita, ele aponta e diz, olha a lua cheia. E aí tem duas versões. Numa, o mestre só torce o dedo dele, mas eu acho que isso já é meio ocidental. Na versão boa mesmo, o mestre tira uma espada e corta o dedo dele, que cai no chão, fica o cotoco sangrando e ele atinge a iluminação. Uma coisa é a lua cheia, outra coisa é o indicador que aponta para a lua cheia. Essas pressões que levaram a IDH e levam hoje a essa discussão que você nos traz, são pressões da própria história, da própria sociedade, cansada da simplificação de medir a velocidade do carro e querendo começar a saber para onde vamos, né? A felicidade pode ser um parâmetro para medir a sociedade? Olha, a minha opinião pessoal é não. O índice de felicidade interna bruta, do botão, etc., é mais um indicador de bem-estar e tem dimensões que buscam capturar quantas vezes a pessoa faz orações por dia, assim por diante. Mas eu acho que felicidade é algo complexo e individual demais. Por exemplo, eu não gostaria que ninguém se atrevesse a medir a minha felicidade. O cara ia errar e eu ia julgar isso. Então, eu acho que é um bom esforço técnico e achou esse nome, que é um ótimo nome, indicador de felicidade. Mas é mais um indicador sintético, ou seja, que incorpora muitas variáveis, de bem-estar. Ela não pode se transformar em um indicador, mas pode constituir um norte, assim como a saúde, assim como o bem-estar, a qualidade de vida. E até um certo patamar, dinheiro traz felicidade, sim. O Woody Allen dizia que o dinheiro não traz felicidade, mas provoca uma sensação tão parecida que às vezes não dá para distinguir muito bem. O Nelson Rodrigues dizia que compra até um amor verdadeiro. O Nelson Rodrigues compra até um amor verdadeiro. Mas isso até um certo nível de satisfação de necessidades básicas e além. A partir daí, as pesquisas e a observação o que indicam é que não, que dinheiro não traz mais felicidade e, entretanto, tudo continua a girar em torno de mais dinheiro. Ou seja, mesmo pessoas que têm condição de usufruir uma vida plena, estreitam essa vida para fazer mais dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro. Então, uma vida humana mais aberta a todas as dimensões do real, a relação da sociedade com a natureza, ao fato de que no mundo de hoje somos todos irmãos mesmo. Então, a abertura para uma vida que leve em conta muito mais dimensões do que simplesmente ganhar dinheiro, isso eu acho que pode ajudar muito na felicidade coletiva e na felicidade individual. Giovanni, já falamos que o PIB não é um indicador preciso. O IDH também não. Existe alguma possibilidade de nós termos um indicador adequado para a sustentabilidade, na sua opinião? Olha, eu acho que o primeiro passo que nós poderíamos fazer é corrigir os zeros intrínsecos do PIB em termos de contabilidade grosseira. É interessante, o PIB poderia ser corrigido se iniciando a pensar em uma descapitalização dos recursos naturais de um país, na redução dos seus recursos e não, portanto, usar... Destruição. Mesmo, a destruição, para falar de forma mais explícita, mas diria uma descapitalização mesmo do patrimônio de recursos naturais de um país e, portanto, corrigindo, em primeiro lugar, todos os zeros internos do indicador que acho os economistas têm perfeita condição de fazer. Em segundo lugar, agregar-se ao PIB outras dimensões, as dimensões, por exemplo, da qualidade de vida. Existem compêndios como os indicadores de qualidade de vida do grupo Calvert, da Hazel Henderson, que trazem outras variáveis que podem ser agregadas. E, em terceiro lugar, manter essa consciência de que eu falava no início, ou seja, de que jamais nenhum indicador conseguirá realmente capturar todas as variáveis que são relevantes para a sustentabilidade. Você, como economista, você acha que o PIB tende a ser extinto ou apenas complementado? Depende do horizonte de tempo. Como as mudanças climáticas e a extinção da vida, a crise de biodiversidade, há muitos problemas ambientais, mas esses dois são urgentes. Até meados deste século, então temos ainda 4 décadas pela frente, nós vamos trabalhar provavelmente nessa direção. Incorporar às medições preocupações que hoje não estão presentes.
Mas essa é uma mudança muito mais profunda e muito mais radical. Significa um mundo diferente, uma sociabilidade diferente, na verdade, um ser humano diferente. O que você acha que vai acontecer em termos de indicadores? Como é que nós vamos evoluir para medir o progresso humano no futuro? Olha, eu acho que nós precisamos, em primeiro lugar, redefinir esses conceitos. O que é prosperidade, o que é crescimento, o que é bem-estar de uma sociedade. E eu não acredito particularmente muito no conceito de decrescimento. Eu acho que, mais do que isso, nós precisamos migrar de um crescimento quantitativo para um crescimento qualitativo, né? Podemos crescer espiritualmente, podemos crescer psicologicamente, podemos crescer nas nossas relações sociais, culturais, interrelacionais. Digo assim, repensar um pouco o que significa crescimento, em que direção podemos e queremos crescer. Eu creio que essa é uma consequência natural de um processo de expansão da consciência humana que vai acontecer de toda forma, né? Então, eu diria que podemos, de alguma forma, ser otimistas, porque assim como o homem criou determinados problemas, eu acho que encontrará dentro de si a capacidade de encontrar também as soluções. Na verdade, a própria ideia do que é o progresso é que vai estar em questão. Então, não é simplesmente progresso material, como foi muito bem colocado. O programa Capital Natural dessa semana fica por aqui. A partir de agora, queremos estar mais perto de você. Entre em contato conosco, veja o nosso site, curta a nossa página no Facebook, deixe o seu comentário. www.facebook.com/Programa Capital Natural. Eu sou Fernando Gabeira, continue com a gente.